A paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui com uma nova mensagem, a qual Deus tem colocado no nosso coração para transmitir aos irmãos, para compartilhar com os irmãos mais uma mensagem na nossa página. E hoje eu quero falar de três tipos de lágrimas. Eu vou usar o Mateus capítulo 26, versículo 37, que se encontra na nossa Bíblia, e diz assim: e levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Esse momento é o momento de angústia de Jesus, foi um momento difícil de Jesus, a qual lá em Lucas capítulo 22, versículo 44, você vai encontrar que o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Então eu quero falar nesse estudo sobre três tipos de lágrimas. Qual é a primeira? A primeira lágrima é aquela que quando você está chorando é de alegria e as suas lágrimas aparecem no seu rosto e todas as pessoas enxergam, até choram com você de ver a alegria que está estampada no teu rosto. É uma festa, uma piada, ou alguma coisa divertida que você chorou de rir. A alegria estampada, aquelas lágrimas até descem, os seus olhos ficam molhados e as pessoas enxergam em você e até choram com você e até se alegram com você. Foi o caso lá de José, lá em Gênesis capítulo 45, 2, 3 e 4, você vai encontrar que José chorou com tanto entusiasmo, de tanta alegria, quando ele encontrou com seus irmãos. E ao encontrar com seus irmãos, ele chorou mais ainda quando ele teve a notícia de que seu pai estava vivo. Quem não choraria, né? Depois de tantos anos, já não tinha mais esperança de ver seu pai, de ver seus irmãos. Agora, de repente, está se cumprindo aquilo que ele sonhou está se cumprindo agora. E agora, de repente, ele está de frente com os seus irmãos. Ele chorava de alegria e quando recebeu a notícia que seu pai estava vivo, a alegria foi transbordante, foi muito mais, Qualquer um choraria de alegria, estampado, e todo mundo pôde contemplar. E a Bíblia relata que as pessoas que estavam em volta, até mais longe um pouquinho, escutava o choro ali de José. Muito bem. A segunda lágrima, ou o segundo tipo de lágrima que eu quero falar também, é aquela que você chora de tristeza. Se derrama em lágrima por causa da sua angústia, que foi o caso do tema que nós lemos. Mágoa, é que você não quer nem saber. Você não quer nem saber quem está perto de você. Você não quer saber se é pessoas importantes, se é menos, se é mais. Você se derrama, a tristeza é muito grande, você se derrama em lágrimas, se derrama totalmente em lágrimas, e o que as pessoas contemplam e passam a chorar com você. Por quê? Porque eles estão contemplando, vendo a sua tristeza, a sua mágoa, talvez um ente querido que você perdeu no momento de um velório e passa a ter mal, e as pessoas estão ali contigo, às vezes nem chora tanto pela pessoa que partiu, mas chora por ver a sua tristeza, por ver as suas lágrimas, ele começa a chorar também junto, Que o caso de, por exemplo, me veio na lembrança o caso de Agar, que está lá em Gênesis capítulo 21, versículo 16 em diante. Você vai encontrar a Agar chorando. Por quê? Porque ela foi desprezada pela sua senhora, mandou ela embora, ela foi para o deserto. Quando estava no meio do deserto, acabou-se a água, acabou-se a comida, e agora ela contempla ela e o filho sozinho num deserto tremendo, onde não tinha nada. Ela se afastou, a Bíblia relata que ela se afastou e foi chorar e esperar a morte do filho. Muito bem, fiquei prestando atenção nisso, foi, meu Deus, são lágrimas que as pessoas contemplam, que você está visivelmente com os olhos molhados, as lágrimas estão descendo, então, irmãos, eu fiquei meditando nisso. Relata-se a Bíblia, Esaú, em Gênesis 27, 38, relata a Bíblia que Esaú falou para o seu pai: pai, mas o senhor não tem outra bênção para me dar? Me dê a outra bênção. O senhor só tem uma, não tem outra. E aí a Bíblia relata, o versículo relata que aquele jovem chorou
chorou de tristeza, de mágoa, porque ele não teve o privilégio, ele perdeu praticamente a bênção de ser o primeiro, o primogênito, né? Então, coisas que chorou, as lágrimas desceu, todo mundo contemplou. Mas o que eu quero falar mesmo é da terceira lágrima, meus queridos. Da terceira lágrima. É aquela que sai exprimida. É aquela que sai no canto dos olhos, a qual ninguém vê. Só você vê. É aquela que você pega ela aqui assim no cantinho do olho, espreme ela no meio do dedo assim. Aquela que está doendo dentro de você, que está lá no teu íntimo doendo e que você não pode confessar a ninguém, não pode relatar para ninguém. E as suas lágrimas, ela tem que sair, não pode aparecer as suas lágrimas, você não pode demonstrar que você está triste, ou que você está... Não pode demonstrar, então aquela lágrima sai no canto, bem no cantinho, né? E eu fiquei prestando atenção nisso, queridos. Fiquei prestando atenção nisso. Aí veio na minha lembrança o caso lá de 1 Samuel, né? No capítulo 1 lá. Você vai encontrar a história de Ana. Ana tinha um coração atribulado, cheio de angústia, porque ela não podia ter o quê? Filhos. E naquele tempo, mulher que não tinha filhos era terrível, era problema sério. Não tinha valor nenhum. E além de tudo, ela tinha uma outra mulher, que era a esposa de Eucana também, que vivia perturbando ela, tirando gozação da sua cara, porque ela não podia ter filho. Então Ana vivia angustiada, vivia atribulada, vivia numa angústia tremenda. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. As pessoas confundiam muito, até o próprio profeta, até o próprio Eli. Ele confundiu, porque Ana ela ia para a sua oração no templo e ela não falava alto, ela não orava aquela oração alta, não, ela chorava lá no cantinho, derramava aquela lágrima espremida, aquela lágrima no canto, que o profeta Eli, ele quando olhava para aquela mulher e dizia: essa mulher deve estar embriagada, deve estar louca, né? E até aconselhou ela a parar de tomar, de beber muito, e deu conselho para ela, e ela não podia se abrir totalmente. Ela só podia dizer que ela era uma mulher atribulada, uma mulher angustiada, porque ela queria ter um filho e não conseguia. Então ela só tinha uma solução, é ir para os pés do Senhor, ir para a presença do Senhor e chorar na presença do Senhor, irmãos, porque quando nós choramos na presença do Senhor, o Senhor, por causa dele ser onisciente, ele consegue enxergar, Deus consegue enxergar aquilo que está dentro do nosso íntimo, não só por fora. Porque por fora todo mundo enxerga, as lágrimas que saem dos olhos por fora enxerga, mas aquela que está lá no teu íntimo, aquela que está na tua angústia, no teu coração, na tua alma, a tua alma batida, angustiada, ninguém enxerga não. Aí você recorre a quem? A única pessoa que você pode recorrer é a Deus. Somente a Ele. Imagina você tá orando, tá chorando ali nos pés do Senhor lá, baixinho, falando, aí uma pessoa chega e fala que você está louca ou está embriagada. É mais tristeza ainda, né? Se você vai encontrar lá em Jó capítulo 16, você vai encontrar uma passagem que diz que o versículo diz assim: os meus amigos são os que zombam de mim, e os meus olhos se desfazem em lágrimas. No momento mais difícil de Jó, no momento que ele estava doente, que ele precisava dos seus amigos, que antigamente era amigo dele, chegado, aqueles 3 homens, era chegado, na verdade são 4 homens, que era chegado deles. Depois começou a criticar, começou a murmurar, começou a criticar Jó pela sua situação de estar doente, né? E aí, em tudo, até a própria mulher mandou que ele negasse o seu Deus e partisse para a morte. Partisse para a morte. Negasse o teu Deus e partisse para a morte. Mas Jó,
aquelas lágrimas que estavam sendo derramadas, Deus estava contemplando, irmãos. Deus estava contemplando. Eu tenho certeza absoluta que você, ao ouvir esta mensagem, Deus vai falar contigo. Porque talvez você esteja com as lágrimas espremida, descendo no canto do olho, que você pega ela, ninguém vê, ninguém contempla. Você vai na igreja, a angústia é muito grande. Você no trabalho, você está angustiado, você está sendo perseguido e você não pode abrir a tua boca para ninguém, você não pode falar com ninguém. Mas eu digo uma coisa para você nessa mensagem: Deus está olhando para você, Deus está contemplando esta lágrima exprimida, Deus está contemplando e está te dizendo nesta mensagem: eu sou contigo, minha serva ou meu servo. Meus queridos, se você olhar bem a Bíblia, você vai ver que Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, você vai encontrar que Paulo escrevia as cartas com lágrimas. Está lá, com lágrimas. Pensa que era o quê? Escrevia a carta com lágrimas. Não é fácil não. Lamentações capítulo 2, versículo 11. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas. Meu Deus, que dor, irmãos, essa lágrima, que dor, essa tristeza que você está passando. Eu pude entender que nós não podemos viver sem lágrimas também, viu? Elas servem para desabafar, sabia disso, irmãos? Que o crente não pode viver sem lágrimas, que mesmo que ele esteja bem, que ele esteja com muito dinheiro, esteja com um big num carro, bem empregado, mesmo que ele esteja no tempo da vaca gorda, mas ele não pode viver sem lágrimas, porque a lágrimas é um desabafo, sabia? A lágrima é um desabafo. Aquilo que você não pode falar, você pode chorar. Eu até anotei aqui que diz assim, para o cristão, principalmente quando alguém te magoa, aí você chora. Se gostamos de alguém, choramos. Quando somos agradados, choramos de alegria. Se estamos doentes, choramos de dor. Se demos um tropeção, nós não xingamos, mas nós choramos. A lágrima tem muito valor para os crentes. Glorificado seja o nome de Jesus. Irmãos, o salmista deixou declarado lá no capítulo, o Salmo número 42, versículo 3, as minhas lágrimas servem de mantimento dia e noite. Presta atenção, minhas lágrimas servem de mantimento dia e noite. O Salmo 126, versículo 5 e versículo 6 diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Isso quer dizer, nós temos que andar chorando para ter vitória. Seja ela lágrima de alegria, seja ela lágrima de tristeza, ou seja ela lágrima exprimida, nós temos que andar chorando para ter vitória. Por que andar chorando? É o momento que você está cansado, mas não deixa de cumprir com o seu dever na obra de Deus, nos seus compromissos que tem na igreja e também no seu trabalho material. Isto é, caminhar plantando a semente e o que planta colhe depois. No meio de tudo isso, é criticado, é desafiado, é humilhado, aí então choramos. Muito bem. Isaías 25:8 diz assim: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor as lágrimas de todo o teu rosto. Ele está aqui profetizando sobre os finais dos tempos, né? Sobre o livro de Apocalipse, a Revelação. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quanto Deus tem
enxugado as minhas lágrimas, irmãos. Quanto Deus tem enxugado as minhas lágrimas. Não precisou de esperar o final dos tempos do arrebatamento para poder enxugar as nossas lágrimas. Não. Quanto Deus tem enxugado as minhas lágrimas. Às vezes lágrimas exprimidas. Lágrimas exprimidas. Eu me lembro de uma lágrima do meu filho que tinha um problema de ataque epilético. Com 2, 3 anos, a febre vinha por dentro e ele tinha o ataque e caía, batia a cabeça e as lágrimas desciam. Quantas vezes eu estava pregando a palavra e meu filho estava, às vezes, no hospital. Quantas vezes saindo de casa, uma certa vez eu me lembro que eu estava para sair de casa para ministrar a palavra de Deus no Jardim Satélite, na missão do Jardim Satélite, e deu um ataque no menino e eu tive que entrar debaixo do chuveiro do jeito que eu estava para poder dar um banho nele para aquela febre, mesmo sendo interna, aquela febre saía. A gente ficava desesperado, fazia o que vinha na cabeça, além de clamar ao Senhor. Quando foi um certo dia, irmãos, eu já não aguentava mais tanto chorar. Não aguentava mais tanto chorar de ver meu filho naquela situação. E eu pastoreava a igreja no Jardim Morumbi. E eu me lembro que eu orava pelas pessoas e as pessoas saíram curadas. Eu ainda vou contar o testemunho de muitos irmãos aqui que nós oramos com câncer, com AIDS. Pessoas, a ideia de que nós oramos e hoje estão trabalhando, curado, não toma remédio, não toma nada. E eu orava e eu ficava inconformado. Deus, por que o Senhor permite isso na minha vida? Eu oro pelas pessoas, as pessoas são curadas e meu filho nessa situação. E ele tomava o tal do Gardenal. Os irmãos conhecem que aquilo é um inferno. E ele estava tão viciado naquilo que ele pedia para tomar aquilo lá. E ele começou a tomar 30 gotas, 40, 50, 100, 150, 200, 250 gotas. Aquele moleque tomava para ficar dopado, para não dar o ataque naquele moleque, não dar a febre, não dar o ataque quando viesse a febre. Mas um dia acabou aquele remédio. Eu sempre comprava. Mas teve um certo dia que acabou o remédio. Eu não suportava mais ver meu filho daquele jeito. Eu fui para o quarto orar. E aquela lágrima espremida que saía no canto do meu olho, eu coloquei para fora. E chorei aos pés do meu Jesus. E falei para ele: Senhor, eu não aguento mais ver o meu filho desse jeito. O Senhor me deu este filho. Coisa mais linda, dos olhos azuis. Loiro dos olhos azuis, coisa mais linda. Mas essa criança vai ter problemas futuros terríveis. E eu não aguento ver meu filho mais desse jeito. Então, Senhor, eu não vou comprar mais esse remédio. Chorei aos pés do Senhor naquele dia. Falei: não vou comprar mais o remédio. Eu entrego meu filho nas tuas mãos. Assim como o Senhor me deu, o Senhor cuida. Porque eu não aguento mais se eu entrego nas tuas mãos. Orei ao Senhor, enxuguei as minhas lágrimas e entreguei na mão do Senhor. Só, irmãos, que quando a gente entrega na mão do Senhor, tem que entregar de verdade. Você entregou, você entrega e acabou-se. Porque tem pessoas que às vezes ele entrega na mão do Senhor, depois ele vai e tira. Pega para ele e volta. Ele quer resolver o problema que já entregou na mão do Senhor para poder o Senhor resolver. Mas eu entreguei na mão do Senhor e fiquei tranquilo. Falei: seja o que Deus quiser, está nas tuas mãos, o Senhor me deu. E comecei a orar, só orando. Jejum, oração, orando ao Senhor, buscando, pastoreando, orando pelas pessoas. E aí o que aconteceu? Deu mais 15 dias, 20 dias. Eu fiquei com medo quando viesse a febre, quando viesse uma gripe, uma febre, qualquer coisa. Eu falei: mas está na tua mão, Senhor, não é meu mais. Eu entreguei para o Senhor. E aí deu 30 dias, 2 meses. Aí veio uma gripe, deu febre, veio, passou, deu outra, passou. Veio febre, foi crescendo, e nunca mais, meus queridos, nunca mais o meu filho teve ataque epilético. Hoje é um homem de 21 anos de idade, bonito, formado, músico, um grande músico, abençoado por Deus. E Deus trabalhou, fez um grande milagre, porque as minhas lágrimas, aquela lágrima espremida, eu derramei nos pés do Senhor. Derrama nos pés do Senhor também. Então, aí que Isaías deixou essa palavra aqui. Ezequias, ele para receber a sua bênção,
Ezequias, a Bíblia diz, vocês conhecem bem a história de Ezequias, lá no capítulo 38 de Ezequias, você conhece bem a história e sabe que foi através da sua oração. Quando ele virou para o canto, Isaías já estava saindo na área, ele virou para o canto e começou a chorar para Deus. E Deus não aguentou ver as lágrimas de Ezequias no canto, no cantinho, chorando. E falou para Isaías, volta lá e diz para ele, profetiza para ele, que eu ouvi a sua voz e vi as tuas lágrimas e lhe acrescentarei 15 anos de vida. É isso, irmãos. Nós temos que confiar no Senhor. Essa lágrima espremida que está saindo no canto do teu olho, Deus vai enxugar esta lágrima. Preste atenção no que eu estou te dizendo, como profeta de Deus, estou profetizando para você aqui, através dessa mensagem. Deus vai dar solução para o teu problema. Aquela mulher lá que está lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 37, 38, você vai encontrar aquela mulher angustiada, atribulada, pelo problema que ela tinha, que ela era uma prostituta. De repente agora ela se encontra aos pés de Jesus, e a Bíblia diz que ela lavou os pés de Jesus com lágrimas. Lágrimas. Ela chorou, ela derramou os pés de Jesus, chegou meio escondida, meio por trás, sofrida, né? Magoada, foi criticada depois, mas Jesus a defendeu ela. Se você estiver na presença do Senhor, com essa lágrima que está descendo no canto do teu olho, oh, aleluia, meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus na minha vida neste momento, aqui dentro do meu quarto, no meu escritório, onde eu estou transmitindo essa mensagem para você ouvir. Deixe essa lágrima espremida correr aos pés de Jesus. Olha só, essa é uma profecia. Deixe essa lágrima espremida, que você pega no canto do olho, que ninguém vê, mas deixa ela correr agora, mas correr aos pés de Jesus. Que quando ela tocar nos pés de Jesus, e a lágrima é quente, e quando ela tocar nos pés de Jesus, que queimar o pé de Jesus, Jesus vai ficar em pé. Jesus vai dar solução ao teu problema, vai te abençoar. Se for porta, Ele vai abrir. Se for cura, Ele vai curar. Se for tristeza, Ele vai te alegrar. Ele vai te avivar, Ele vai te encher da sua glória, e você vai transformar a sua vida, as suas lágrimas, você vai poder chorar até choro de alegria, né? Ou talvez até um choro de tristeza aí, mas que todo mundo veja, mas esse tipo de lágrima, lágrima espremida, você não vai chorar mais, porque Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Glorificado seja o nome de Jesus. Você vai encontrar lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 5. Nós vamos encontrar uma passagem muito bonita. E eu encerro a mensagem que Deus me deu através desse capítulo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, que diz: porque assim como o sofrimento de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a você, que você possa ouvir essa mensagem e colocar tudo, essa ansiedade, como Pedro diz lá nas suas cartas, ele diz que todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que nós passamos, sofremos, nós colocamos para Ele, porque é Ele que cuida de nós, que é Ele que cuida de nós. Então, se apresente a Deus hoje com essa lágrima espremida, mas não espreme ela mais não pega ela não, deixa ela correr e cair aos pés de Jesus, e você vai ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa falar melhor no vosso coração, e que você possa ser abençoado, agraciado por essa humilde mensagem que Deus colocou no meu coração. Muito obrigado. Até uma próxima mensagem em nome de Jesus.